Bom dia a todos e todas. Iniciaremos mais uma reunião do Grupo de Estudos do Nevida, que é o Núcleo de Estudos em Educação, Violência, Infância, Diversidade e Arte, da linha Teoria Crítica, Cultura e Educação. Neste momento, será apresentado o texto de Karl Marx, A Mercadoria, na obra O Capital, pelos colegas Luciano Campos e Rômulo Fabriciano Pinto. Logo em seguida, haverá o debate deste texto, contextualizando-os aos objetos de pesquisa em estudo aqui dos participantes e à realidade sociopolítica e educacional da atualidade. Bom, então, com vocês, a apresentação. Bom dia a todos e a todas. Vamos começar, então. Nesse primeiro momento, eu vou fazer só uma pequena introdução, e eu dividi o texto do Marx, o Capital, a título assim, para a gente compreender, pelo menos para mim, compreender melhor essas divisões. Então, assim, neste aspecto, há necessidade de falar sobre o trabalho que tem reduzido os seres humanos a uma máquina, em que o corpo do trabalhador tem se prolongado na extensão do aparelho produtivo, em que nos indivíduos não há mais vidas, mais morte. Assim, o processo de produção de mercadoria, o valor de uso e o valor de troca, nos revelam como os homens são pobres. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre valor de uso e valor de troca. Este mergulho nessa sociedade do capital nos mostra que o objeto como valor de uso desaparece, entre aspas, dando lugar a um trabalho abstrato onde não vemos mais quem fez o tecido, o jarro e o casaco. Nesse sentido, Marx, 2011, faz uma comparação do trabalho manual com o trabalho industrial e nos revela que os homens que trabalham com tear manual têm prejuízos catastróficos com a produção de suas mercadorias que produzem de forma artesanal. Em seguida, este mesmo autor nos conta que o trabalho simples médio é levado em conta na produção do casaco e que esse trabalho simples médio muda de acordo com a sociedade. Contudo, o que está em questão é a desvalorização do trabalhador e o não reconhecimento do trabalho dos homens nessa sociedade capitalista. Desse modo, Marx nos leva também a forma relativa e equivalente do valor das mercadorias, em que o linho e o casaco representam dois papéis distintos. Entretanto, essas duas mercadorias distintas são inseparáveis, mas que excluem e se opõem ao mesmo tempo. Assim, este mesmo autor nos remete às relações sociais de produção na sociedade capitalista, onde o que importa para os mercantilistas, mascates e os livre-cambistas é ocultar uma relação histórica de exploração do homem sobre os homens, em que uma mercadoria não se expressa mais como valor de uso, mas como valor de troca. Neste aspecto, chegamos ao fetichismo da mercadoria, em que percebemos que existe uma relação social entre coisas e uma relação material entre os homens. Estes passam a ser coisas e as mercadorias passam a ter uma relação social entre si. Assim, mergulhamos mais uma vez em um processo de alienação que começa com a perda do objeto. Então, assim, eu dividi o texto dessa forma só para título de compreensão, na verdade minha, né, para poder estar falando sobre esse processo de produção de mercadorias, né, que é o que está no Marx. E a gente não vai chegar ao processo de alienação que está em outro texto do Marx, que está nos manuscritos, né. Então a gente para por aqui. Essa é uma pequena introdução para a gente dar início, então, à obra do Marx. Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre o valor de uso, depois, o trabalho manual com o trabalho industrial, o trabalho simples médio, a forma relativa e equivalente do valor das mercadorias, as relações sociais de produção, e o Rômulo vai falar também sobre o fetichismo da mercadoria. E aí a gente encerra. Então, sobre o valor de uso e o valor de troca, Marx diz o seguinte: o papel dos bens de consumo está subordinado a atender às necessidades do estômago ou da fantasia. Se imaginarmos como viviam os homens nas sociedades primitivas, eles não tinham uma preocupação excessiva com adornos, bijuterias e móveis de luxo, entre muitos outros aspectos para satisfazerem as suas necessidades da fantasia. O que não significa que elas não existiam.
A preocupação que tinham era com a sua sobrevivência. Desse modo, eles caçavam em grupo e alimentavam seus filhos. Buscavam abrigo para se defenderem, entre outras necessidades, pensando predominantemente em sua sobrevivência. Essa sobrevivência era importante, pois era por meio dela que começaram a constituir as comunidades, em que sentidos e significados permitiam iniciar os processos políticos, sociais, econômicos e culturais, os quais irão culminar no modo de produção capitalista atual. Assim, na atualidade, a comida, o espetáculo artístico, o passeio, a viagem, o esporte, entre outros, são úteis. Possuem um valor de uso que se realiza no consumo. Desse modo, o valor de uso da comida é a sua utilidade, satisfazer as necessidades dos indivíduos. É preciso fazer também uma referência à questão da fantasia. Né? Se a gente for pensar nessa pandemia, né? Então, assim, as necessidades da fantasia constituem a nossa humanidade também. Né? Assim, ver uma orquestra sinfônica, uma peça de teatro, uma exposição de arte, não significa que esses objetos estejam ligados à venda e à compra de uma mercadoria, mas significa a constituição de nossa própria humanidade. Imagine esse período que a gente está vivendo, né, de pandemia. Se essas mercadorias da fantasia não existissem, como seriam, né? Como ficaríamos, né? Então é muito importante isso também, ler um livro, né? Ouvir uma música, então é importante também. Para Marx, há uma relação dialética entre o passado e o presente, em que os indivíduos não se desligaram completamente do seu passado. Assim, o que somos hoje, ou o que existe hoje, é reflexo de que houve ontem. Por isso, esse mesmo autor parte da análise da forma da mercadoria, que é assumida pelos produtos e pela própria força de trabalho, para dizer que a riqueza da sociedade em que domina o modo de produção capitalista é a mercadoria. Contudo, este autor nos permite pensar que nas comunidades primitivas, a sua riqueza se constitui muito mais em suas ações, ou seja, na universalidade de suas necessidades, em suas capacidades, gozos e subjetividade do que propriamente nas mercadorias. Tem uma citação do Marx, está na página 57, ele vai dizer assim, referente ao valor de uso. A riqueza da sociedade, onde rege a produção capitalista, configura-se como uma imensa acumulação de mercadorias. E a mercadoria, isoladamente considerada, é a forma elementar dessa riqueza. Por isso, nossa investigação começa com a análise das mercadorias. Então, Marx prossegue em sua análise dizendo o seguinte: para Marx, a mercadoria é a forma elementar de riqueza da sociedade capitalista. Ela tem a propriedade, então, de satisfazer as necessidades do estômago ou da fantasia, seja como meio de subsistência, objeto de consumo ou como meio de produção. Isso significa que, para a sociedade capitalista, a mercadoria aparece como a sua principal riqueza. E, por isso mesmo, essa mercadoria tem refletido na exploração e miséria do trabalhador. Nesse sentido, Marx nos diz que os sujeitos nessa sociedade capital perderam a noção do valor humano, pois o valor para essa sociedade capitalista são as mercadorias. Assim, se para as comunidades primitivas as mercadorias produzidas não significavam necessariamente a sua riqueza, pois a sua riqueza se constituía muito mais em suas ações, em suas organizações coletivas de produção e distribuição de bens e também nas suas organizações comunitárias. Porém, com a sociedade capitalista, as mercadorias passam a constituir-se na sua principal riqueza, e não mais nas ações dos seres humanos, ou seja, na soma das riquezas subjetivas, individuais, postas em circulação entre todos os sujeitos. Neste aspecto, que a definição de riqueza para este mesmo autor tem outro sentido, outro significado, que se dá por meio da universalidade das necessidades dos indivíduos, das suas capacidades, gozos e forças produtivas. A riqueza para Marx está na potencialidade dos corpos, na satisfação de suas necessidades, no desenvolvimento de suas habilidades, inteligências, qualidades, aplicabilidade e gozo, que pode ser compartilhado. Para Maria Rita Kell,
A riqueza socialmente produzida é a soma dos elementos em circulação capazes de refazer, de alguma forma, pelo menos uma parte dos laços comunitários que foram destruídos pelo desenvolvimento do sistema capitalista. Um sistema capitalista em que os indivíduos sofreram um desenvolvimento social anormal e, por isso mesmo, encontra-se mais desamparado do que nunca em função da perda do seu pertencimento simbólico à comunidade humana. Maria Rita Kell, página 78. Entretanto, podemos observar que os sujeitos sob o sistema capitalista não se tornaram menos humanos do que sob outro modo de produção qualquer, mas a sua confiança cega nas mercadorias, na riqueza e no valor fizeram os homens perderem a noção do que consiste o valor humano. Para Marx, cada coisa útil, como ferro, papel, etc., pode ser considerado sob duplo aspecto, segundo a qualidade e quantidade. Cada um desses objetos é um conjunto de muitas propriedades e pode ser útil de diferentes modos. Constitui fatos históricos a descoberta dos diferentes modos, das diferentes maneiras de usar as coisas e a invenção das medidas socialmente aceita. Marx, 2011, página 57. Então, Marx nos diz que o ferro e o papel, aqui ele está fazendo referência ao valor de uso, até um determinado período da história, eram utilizados em duplo aspecto, como qualidade e também como quantidade. Assim, o papel e o ferro podem ser úteis de muitos modos e constitui fatos históricos importantes à sua descoberta, pois os mesmos podem ser utilizados de vários modos. Se antes o papiro era utilizado por indivíduos mais ricos, pois era muito difícil de ser achado e fabricado, hoje o mesmo pode ser utilizado para tudo. Nesse sentido, o papel hoje pode ser utilizado como folha de caderno, jornal, revista, chametes, embalagem, caixa de papelão, entre outros. Tudo isso foi se transformando durante a história. A invenção das medidas, dos tamanhos, das formas de produção, a variedade nos padrões de medidas das mercadorias, que possuem tamanhos diversos, e também as convenções permitiram que o uso do papel fosse utilizado de diversos modos. Desse modo, o valor de uso desses objetos são algumas das qualidades que estão nas mercadorias, ou seja, são simplesmente a utilidade do papel e do ferro. Nesse sentido, se o ferro foi bastante utilizado para a produção de metais, como na produção de espadas, de escudos, de machado, de facões, de facas, entre outros, hoje, este mesmo ferro é bastante utilizado na produção de eletrodomésticos, edifícios, carros, aviões. Neste aspecto, a maneira como o papel e o ferro foram sendo utilizados e produzidos durante os tempos, e em todos os seus aspectos, foram para deixá-los úteis, de acordo com a sua época. Essa é a questão que Marx levanta no começo da sua obra, O Capital. Citando Marx mais uma vez, a utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. Mas essa utilidade não é algo aéreo, né? Marx frisa bem isso. Isso está na página 58. Então, repetindo, a utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. Mas essa utilidade não é algo aéreo, né? Então, o que Marx quer dizer quando fala que essa utilidade não é algo aéreo? É que a sociedade é quem determina a necessidade desses materiais. Assim, a utilidade desses materiais não é algo aéreo. Desse modo, o papel, o ferro, a madeira, o trigo, o diamante, entre outros, eles não dependem da quantidade de trabalho empregado para se obter as suas qualidades úteis, mas depende da sociedade. Os valores de uso fornecem uma infinidade de materiais para a produção de um determinado produto específico. Sua utilização só se realiza no consumo, tanto indiretamente pela indústria, produzindo um produto que não chegará diretamente ao consumidor, quanto pela produção de um produto final que chegará diretamente ao consumidor. A indústria precisa desses materiais para a produção de um bem. Nesse sentido, quando os indivíduos consomem um determinado valor de uso, os sujeitos dizem que a mercadoria teve a sua importância e utilidade.
pois os valores de uso sempre pressupõem quantidades definidas, como, por exemplo, uma dúzia de relógio, um metro de linho, uma tonelada de ferro, entre outros. Este mesmo autor nos mostra que esses objetos são valores de uso e que quando nós consumimos, dizemos que eles são importantes para a nossa sobrevivência. Marx fala agora sobre o valor de troca. O valor de troca revela-se, de início, na relação quantitativa entre valores de uso de espécies diferentes, na proporção em que se trocam, relação que muda constantemente no tempo e no espaço. Marx nos diz que os sujeitos podem trocar qualquer mercadoria por outra, nas mais diversas proporções. Assim, o trigo pode ser trocado pela graxa, pela seda e pelo ouro, pois elas são mercadorias permutáveis, passíveis de serem trocadas e são iguais entre si. Daí deduz-se que os valores de troca têm um significado igual. Podemos dizer que no valor de troca a mercadoria possui uma qualidade de se equiparar com outras mercadorias no mercado. Assim, esse mesmo autor nos diz que algumas mercadorias têm o mesmo valor. Embora sejam mercadorias diferentes, elas são permutáveis. Por exemplo, uma quarta de trigo é igual a uma quarta de ferro. Mas o que significa essa igualdade? Significa que algo comum, com a mesma grandeza, peso, quantidade, existem duas coisas diferentes. É isso que Marx está falando. As duas coisas, o trigo e o ferro, são iguais. Há uma terceira que, por sua vez, dela difere. Desse modo, podemos dizer qual das mercadorias seria melhor? Pois desse modo, não poderíamos dizer qual das mercadorias seria melhor. Pois o que está em questão são abstrações, valores que existem nas próprias mercadorias. E isso faz parte de uma interação social, que vai sendo construída pela sociedade até mesmo de modo inconsciente, quando os indivíduos começam a trocar um produto pelo outro, por 2, por 3 ou 4, por outro, né? Que eles mesmos nem fazem ideia de que isso é equivalência de tempo de trabalho. O que está em questão é que o valor de troca é reduzível a uma coisa comum da qual representa uma quantidade maior ou menor de uma determinada mercadoria passível de ser trocada. Mais uma vez, Marx fala desse modo. Essa coisa comum não pode ser uma propriedade das mercadorias geométrica, física, química ou de qualquer outra natureza. As propriedades materiais só interessam pela utilidade que dão às mercadorias, por fazerem dessas valores de uso. Põe-se de lado os valores de uso das mercadorias quando se trata da relação de troca entre elas. É o que evidentemente caracteriza essa relação. Marx prossegue dizendo: também não é mais o produto do marceneiro, do padeiro, do fiandeiro ou de qualquer outra forma de trabalho produtivo. Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, também desaparece o caráter útil dos trabalhos neles corporificados. Desvanecem-se, portanto, as diferentes formas de trabalho concreto. Elas não mais se distinguem uma das outras, mas reduzem-se todas a uma única espécie de trabalho, o trabalho humano abstrato. Então Marx ele vai fazer essa análise dessa virada, né, do valor de uso a um valor de troca. Marx, 2011, nos fala do trabalho humano como valor de uso e de sua transmutação no processo de trabalho que põe de lado o seu valor de uso, as formas e elementos que fazem dele um valor de uso. Assim, a mesa, a casa e o fio não são mais valores de uso. No processo de trabalho, assumiram todas as suas qualidades materiais. Deixou de ser o trabalho do marceneiro, do padeiro e do fiandeiro como trabalho produtivo, como valor de uso. Assim desaparece o caráter útil desses objetos do trabalho humano. Desaparecem também o caráter útil
dos trabalhos humanos corporificados nesses produtos. Portanto, as diferentes formas de trabalho concreto, o seu valor de uso não se distingue mais. Assim, todos aqueles trabalhos se reduzem a uma espécie de trabalho abstrato. Desse modo, aqueles objetos como valores de uso desaparecem para dar lugar ao trabalho humano como valor de mercadoria, como trabalho humano abstrato, pois os indivíduos não conseguem ver quem fez a mesa, a casa e o fio. Quem fez? Mas alguém fez. Alguém usou do seu tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria, que agora se transformou em um trabalho humano abstrato. Mais uma vez, recorro a Marx, e ele diz: nada deles resta, a não ser a mesma objetividade impalpável, a massa pura e simples do trabalho humano em geral, do dispêndio de força de trabalho humano, sem consideração pela forma como foi despendida. Página 60. Marx, mais uma vez, nos diz que nessa transmutação do valor de uso para o valor de troca, resta apenas o valor da mercadoria. A força de trabalho humano despendido no objeto desaparece. Assim, nessa relação de permuta, das mercadorias sobressai o seu valor de troca, independente do seu valor de uso. Desse modo, podemos dizer que evidencia-se nessas relações de troca apenas os valores das mercadorias. Para Marx, um valor de uso ou um bem só possui, portanto, valor porque nele está corporificado, materializado trabalho humano abstrato. Como medir a grandeza do seu valor? Por meio da quantidade da substância criadora de valor nele contida, o trabalho. A quantidade de trabalho, por sua vez, mede-se pelo tempo de sua duração. E o tempo de trabalho por frações do tempo, como horas, dias. Para Marx, se os indivíduos fossem quantificar a qualidade do trabalho humano gasto na produção de mercadoria, o trabalhador inábil, preguiçoso, gastaria mais tempo, mais horas de trabalho para produzir uma determinada mercadoria. Portanto, poderíamos dizer erroneamente que esse trabalhador valeria mais do que os outros trabalhos, que esse trabalho valeria mais do que os outros trabalhos. Contudo, esse mesmo autor nos diz que essa relação não é precisa. Tem indivíduos que fazem uma peça de roupa em 2 dias. E tem outros sujeitos que fazem essa mesma peça de roupa em 1 semana. Assim, para medir o trabalho humano homogêneo, que constitui valor de dispêndio de idêntica força de trabalho, é preciso analisar essas inúmeras forças de trabalho individuais. Lembra, citei anteriormente. Desse modo, cada uma dessas forças individuais de trabalho poderá se equiparar às demais na medida em que todas essas forças de trabalho humano possuem o caráter de uma força de trabalho média. É isso que ele está fazendo, ele diz que está procurando analisar de trabalho social. Neste aspecto, o sujeito analisa o tempo de trabalho socialmente necessário para se produzir determinada mercadoria, o valor de uso em condições normais existente com grau médio de destreza e intensidade de trabalho, para construir um valor médio. Assim, poderíamos analisar o trabalho de um costureiro rápido e de um costureiro devagar. Desses dois, faríamos uma média. Então, desses dois aspectos, faríamos uma média. Se não for assim, o trabalho de um trabalhador preguiçoso sempre teria mais valor. Marx, agora, ele nos remete ao trabalho manual e ao trabalho industrial. As duas formas de dispêndio de trabalho humano. E nos diz, Marx, 2011, nos mostra que no momento em que o trabalhador manual vai vender a sua mercadoria, esse mesmo trabalhador vende essa mercadoria pelo mesmo valor do tear industrial. Portanto, significa que esse trabalhador que trabalha com tear manual continuará gastando essa transformação do fio ao tecido o mesmo tempo que despendia antes.
embora o produto de sua hora de trabalho individual só represente meia hora de trabalho social, reduzindo o seu produto a metade do seu valor, já que o TA industrial tem a propriedade de fazer encurtar o tempo de trabalho. Marx, ele traz um texto falando sobre a Inglaterra. Ele diz o seguinte, na Inglaterra, ele está fazendo referência ao TA, manual e industrial. Na Inglaterra, após a introdução do TA a vapor, o tempo empregado para transformar determinada quantidade de fio em tecido diminuiu aproximadamente a metade. O tecelão inglês, que então utilizasse o tear manual, continuaria gastando nessa transformação o mesmo tempo que despendia antes. Mas o produto de sua hora individual de trabalho só representaria meia hora de trabalho social. É uma desvantagem brutal, muito grande. Desse modo, os sujeitos que trabalham com o tear manual terão prejuízos, pois o tear industrial se sobrepõe ao tear manual. Assim, nessa comparação do trabalho manual com o trabalho industrial, o prejuízo para os trabalhadores será catastrófico, pois o mesmo terá que trabalhar o dobro para receber a mesma quantidade de valor que recebia antes do surgimento do tear industrial. Desse modo, o que determina o valor de um produto é a quantidade de trabalho socialmente necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso. Neste aspecto, a mudança na produtividade, no maquinário, aí Marx coloca essa questão que é importante, né? Ele traz referência para nós nesse momento. A mudança na produtividade, no maquinário, nas forças produtivas, implica uma diminuição no tempo de trabalho para se produzir uma mercadoria e, consequentemente, no aumento do lucro do capitalista. Citando Marx, a produtividade do trabalho é determinada pelas mais diversas circunstâncias. Dentre elas, destreza média dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência e sua aplicação tecnológica, a organização social do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. Tudo isso, ele diz que possibilita diminuir a quantidade de horas para a produção da mercadoria e, consequentemente, para o enriquecimento do capitalista. Então ele vai dizer assim, Marx, a mesma quantidade de trabalho nas quadras favoráveis se incorpora em 8 toneladas de trigo. 8 toneladas de trigo nas quadras favoráveis. Nas desfavoráveis, apenas 4. A mesma quantidade de trabalho extrai mais metal de uma mina rica que de uma pobre. Diamantes dificilmente se acham à flor do solo, e encontrá-los custa, em média, muito trabalho. E ele vai dizendo, ele vai caminhando. Marx está analisando a produtividade do trabalho, que é determinada por várias circunstâncias, aquelas circunstâncias que eu falei, que eu enumerei lá em cima. Entre essas circunstâncias estão a destreza média dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência, a aplicação de tecnologia, a organização social do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. Desse modo, podemos exemplificar o que este autor nos diz com relação à questão do trigo. Se a terra for boa, os indivíduos com a mesma hora de trabalho podem colher 8 toneladas de trigo. É isso que Marx está dizendo. Mas se a terra não for fértil, com a mesma hora de trabalho, os sujeitos só podem colher apenas 4 toneladas de trigo. O mesmo ocorre com os diamantes e com as plantações de café no Brasil. Assim, este mesmo autor compara a produção de diamantes com as produções de engenhos de açúcar e plantações de café aqui no Brasil. Os diamantes dificilmente se acham na superfície do solo e encontrá-los custam muito tempo de trabalho. O mesmo ocorre com os engenhos de açúcares e de café que no Brasil custam também mais horas de trabalho. Desse modo, tanto os diamantes quanto a produção de engenho e plantações de café no Brasil custam mais trabalho devido à sua raridade. Generalizando, Marx, ele generaliza e diz o seguinte, quanto maior a produtividade do trabalho, tanto menor o tempo de trabalho requerido para produzir uma mercadoria. E quanto menor a quantidade de trabalho que nela se cristaliza, tanto menor o seu valor. Inversamente, quanto menor a produtividade do trabalho, tanto maior o tempo de trabalho necessário para produzir um artigo e tanto maior o seu valor.
Marx nos fala que quanto mais temos equipamentos especializados, é isso que ele está dizendo, mais equipamentos bons, de boa qualidade, melhores máquinas, implementos, instrumentos, peças e produtos, maior será a produtividade do trabalhador para produzir um determinado objeto. Sendo assim, observaremos também um menor tempo de trabalho que será gasto pelo trabalhador para produzir uma determinada mercadoria. Inversamente, quanto menor o emprego de máquinas, técnicas, produtos e melhores equipamentos, menor será a produtividade do trabalhador. E, por conseguinte, esse trabalho gastará mais tempo. Esse trabalhador gastará mais tempo de trabalho para produzir uma determinada mercadoria. Assim poderá encarecer a mercadoria, aumentando substancialmente o seu valor. Contudo, Marx nos faz mais uma observação sobre o valor de uso. Para este mesmo autor, um objeto pode ser valor de uso sem ser mercadoria. Este valor de uso é quando o indivíduo produz para a sua própria necessidade. Desse modo, se a necessidade do sujeito é pagar o dízimo, e ele faz referência ao dízimo e o tributo, né, por meio de uma produção do trigo, assim ele fará. Entretanto, essa produção do trigo não gerou uma mercadoria, mas apenas valor de uso. Olha o que Marx diz com relação a esta fala. O camponês medieval produz o trigo do tributo para o senhor feudal, o trigo do dízimo para o cura. Mas, embora fossem produzidos para terceiro, nem o trigo do tributo, nem o dízimo eram mercadorias. O produto, para ser mercadoria, tem de ser transferido a quem vai servir como valor de uso por meio do valor de troca. Marx nos diz que o trabalho, aí ele vai fazer uma referência agora ao duplo caráter do trabalho. Ele vai analisar o trabalho do tecelão e do alfaiate. Ele vai dizer o seguinte: a mercadoria aparece-nos inicialmente como duas coisas, valor de uso e valor de troca. Mais tarde verificou-se que o trabalho também possui duplo caráter, que é o trabalho do tecelão e do alfaiate. Marx nos diz que o trabalho do tecelão e do alfaiate representam o duplo caráter da divisão do trabalho. O valor de uso do casaco e do linho, de maneira geral. Um seria incorporado ao outro. Assim, a partir dos modos que se operam o valor de uso e seus meios de trabalho, o casaco e o linho são produto do trabalho humano, qualitativamente diverso. Desse modo, as mercadorias são um conjunto de dois fatores, matéria-prima e trabalho. Neste aspecto, o que podemos dizer é que o casaco tem o dobro do valor de 10 metros de linho, em que 20 metros de linho teriam um valor igual ao do casaco, embora o casaco e o linho sejam substâncias e expressões de trabalho de natureza igual. Contudo, o trabalho do alfaiate e do tecelão são trabalhos qualitativamente diversos. Porém, citando Marx, há estágios sociais em que a mesma pessoa, alternativamente, costura e tece. Em que esses dois tipos diferentes de trabalho são apenas modalidade de trabalho do mesmo indivíduo e não ofícios especiais fixos de indivíduo diverso. Interessante, né? Para este mesmo autor, nas sociedades capitalistas, muitas vezes a força de trabalho humana, tanto do alfaiate quanto a do tecelão, não se separam. É isso que ele está dizendo, não vai se separar, né? Assim, o trabalho do alfaiate e do tecelão, embora não sejam atividades produtivas diferentes, são dispêndio de força de trabalho humano. É isso que ele está dizendo, são dispêndio de força de trabalho humano, cérebro, músculo, nervos e mãos. Desse modo, o tecelão precisa produzir 20 metros de tecido para receber o mesmo valor do alfaiate. Porém, em algumas situações, o tecelão e o alfaiate são as mesmas pessoas, o que fazem com que eles incorporem esses valores ao seu trabalho. Mesmo assim, o casaco como valor de uso vale 2 vezes mais do que o linho. Por exemplo,
se um indivíduo comprar um tecido e depois mandar fazer um casaco, este casaco pronto vai valer mais do que o do tecido. É isso que Marx está falando sobre, muitas vezes, essa relação quem faz somos nós, a sociedade capitalista, né? Marx nos fala também do trabalho simples médio. O trabalho simples médio muda de acordo com a sociedade e o país. Isso significa dizer que esse trabalho simples médio depende do estágio de desenvolvimento da civilização a qual este trabalho se encontra. Sendo assim, este trabalho simples médio é dado numa determinada sociedade. Contudo, para Marx, o trabalho complexo ou qualificado vale como trabalho simples, de modo que uma quantidade de trabalho qualificado seja igual a uma quantidade de trabalho simples. Desse modo, por mais qualificado que seja o trabalho que gera mercadoria, seu valor equipara ao produto do trabalho simples. Na sociedade capitalista é isso, né? Ele vai nivelar as forças, pois as diversas espécies de trabalho Marx frisa isso, tendem a se reduzir a um trabalho simples com a sua unidade média. Neste aspecto, a forma de validar o trabalho é por meio de um trabalho simples, que é fixado por um processo social estabelecido pelo costume. Nesse sentido, esse trabalho que é fixado pelo costume desenrola-se sem que os produtores, né, trabalhadores, tenham consciência dele e de seu valor, como se fosse estabelecido mesmo pelo costume. Marx vai dizer assim, o trabalho simples médio muda de caráter com os países e estágios de civilização, mas é dado numa determinada sociedade. Trabalho complexo ou qualificado vale como trabalho simples potenciado. É isso que ele está dizendo, que tende a ser nivelado. Embora os valores de uso do casaco e do linho resultam de atividades produtivas, subordinada a objetivos e associada ao pano e ao linho, são cristalizações homogêneas de trabalho, são dispêndio de força de trabalho humano. Não importa que sua produtividade esteja associada ao pano ou ao fio. O trabalho do alfaiate e do tecelão cria valores de uso e possui a mesma qualidade. Que qualidade é essa que possui? Marx vai dizer que essa qualidade é de serem trabalhos humanos investidos. Desse modo, considerando a força de trabalho simples, podemos dizer que toda força de trabalho é considerada um trabalho simples, o que evita a conversão da força de trabalho para um trabalho mais complexo. Marx vai dizer, abre aspas, casaco e linho são valores, mas valores que têm uma determinada grandeza. E conforme nosso pressuposto, o casaco vale o dobro de 10 metros de linho. De onde se origina essa diferença nas grandezas de valores? Decorre de estar contido no linho metade do trabalho que se encerra no casaco, tendo de ser despendida força de trabalho para a produção deste durante o dobro do tempo requerido para a produção daquele. Marx continua e analisa o objeto linho e casaco do ponto de vista do seu valor de uso por meio qualitativo e a grandeza de valores por meio quantitativo. Desse modo, podemos observar que tanto no primeiro caso, o linho, quanto no segundo caso, as mercadorias estão relacionadas à qualidade e à quantidade. Entretanto, o trabalho humano tende a ser convertido em trabalho humano simples. Assim, a expressão como e o que é o trabalho, ou a sua duração e o seu tempo, representa apenas a quantidade de trabalho presente nas mercadorias. Nesse sentido, em determinadas proporções, essas mercadorias devem possuir valores iguais. Portanto, para esse mesmo autor, não importa se as mercadorias sejam de grandezas diferentes, qualitativas ou quantitativas. O que importa é que, para a sociedade capitalista, elas possuem valores de trabalho humano iguais. Assim, muitas vezes, não se distingue os valores ou quem produziu o casaco ou linho. O que realmente importa é o produto final. Para a sociedade capitalista, é isso que importa. Para Marx, se o trabalho humano no processo de produção foi mais sofisticado, ou seja, mais incrementado e com mais detalhes, utilizaremos o dobro do tempo de trabalho requerido para a produção de um casaco.
Assim, este casaco ficará com um valor maior, pois o mesmo foi melhor trabalhado. Podemos dizer que pelo tempo despendido para a fabricação daquele casaco, o mesmo ficou com um valor maior devido o mesmo ter sido bordado e costurado com vários detalhes, entre outros aspectos. Por outro lado, quando reduzimos o tempo de produção deste casaco, o mesmo passa a ter um valor pela metade. Podemos afirmar que este casaco não foi tão bem trabalhado ou com mais detalhe quanto o primeiro. Assim, quando se muda a quantidade de trabalho para a sua produção, podemos afirmar que com mais tempo ou com menos tempo de trabalho humano, os indivíduos podem produzir mais ou menos casaco. Uma quantidade maior de valor de uso cria, per si, maior riqueza material. 2 casacos representam maior riqueza que um. Com 2 casacos, podem agasalhar-se 2 homens. Com um casaco, só um. Marx segue na sua análise dizendo: em dado espaço de tempo, se aumentarmos o número de produção do casaco, pode haver uma queda no seu valor. Por outro lado, em sentido oposto, se reduzirmos o número da produção de casaco, pode haver um aumento do seu valor. Pois produtividade é sempre produtividade de trabalho concreto útil, e esta produtividade define o grau de eficácia da atividade produtiva adequada a certo fim em dado espaço de tempo. O que está em questão é o trabalho produtivo, podendo ser uma fonte mais ou menos abundante de produção de mercadoria. Isso na razão direta da elevação da quantidade de produto na queda da sua produtividade. Desse modo, que o trabalho humano útil torna-se uma fonte abundante de mercadorias na elevação ou na queda da produtividade do casaco. Contudo, o trabalho sempre terá o mesmo valor de ser trabalho humano, mas gerado no mesmo espaço de tempo, quantidade diferente de valores de uso, ou seja, quantidade maior ou menor de valor de uso quando a produção aumenta ou quando a produção diminui. Assim, este mesmo autor nos diz que todo o trabalho é realizado pela força humana no sentido fisiológico. Com isso, cria-se o valor das mercadorias. Por outro lado, todo o trabalho é dispêndio de força humana de trabalho, sob a forma especial para um determinado fim. Sendo assim, nessa qualidade de trabalho útil e concreto, produz-se valor de uso. As mercadorias vêm ao mundo sob a forma de valor de uso, de objetos materiais, como ferro, linho, trigo. É a sua forma natural, prosaica. Todavia, só são mercadorias por sua duplicidade, por serem, ao mesmo tempo, objetos úteis e veículos de valor. Por isso, patenteiam-se como mercadoria, assumem a feição de mercadoria apenas na medida em que possui dupla forma, aquela forma natural e a de valor. A realidade do valor das mercadorias difere de Adam Quigley por não sabermos por onde apanhá-la. Em contraste direto com a palpável materialidade da mercadoria, nenhum átomo de matéria se encerra no seu valor. As mercadorias, recordemos, só encarnam valor na medida em que são expressão de uma mesma substância social, o trabalho humano. Marx frisa mais uma vez essa relação. Para Marx, as mercadorias só encarnarão valores na medida em que são expressões de uma mesma substância social, que é o trabalho humano. Assim, o ferro, o linho e o trigo não têm valor de mercadorias, pois as mesmas vêm ao mundo sob a forma de objetos materiais e são, no primeiro momento, imperceptíveis aos sentidos humanos como valor de troca, e por isso mesmo têm apenas valor de uso. Desse modo, a partir do trabalho humano, da realidade social e da relação social dos homens em sociedade, é que uma mercadoria se troca por outra. Assim, é nessa relação que o trabalho humano gerará mercadorias. Segundo Marx, todo mundo sabe, mesmo os que nada mais saibam, que as mercadorias possuem forma comum de valor, que contrasta com a flagrante heterogeneidade das formas corpóreas de seus valores de uso. Esta forma comum é a forma dinheiro do valor. Importa realizar o que jamais tentou fazer a economia burguesa, isto é, elucidar a gênese da forma dinheiro. Para isso, é mister acompanhar o desenvolvimento da expressão do valor contida nas mercadorias, do valor existente entre a mercadoria, partindo da manifestação mais simples e mais apagada até chegar à esplêndida
a esplendente forma dinheiro. Assim, desaparece o véu misterioso que envolve o dinheiro, a mais simples relação de valor. É, evidentemente, a que se estabelece entre uma mercadoria e qualquer outra mercadoria da espécie diferente. A relação de valor entre duas mercadorias é, portanto, a expressão de valor mais simples de uma mercadoria. A forma simples, singular ou fortuita do valor x da mercadoria A igual a y da mercadoria B. Ou x da mercadoria A vale y da mercadoria B. 20 metros de linha é igual a um casaco, ou 20 metros de linho vale um casaco. Páginas 69 e 70. Para Marx, no primeiro momento, temos a forma comum de valor que se estabelece pela experiência humana. Isso não está escrito nas mercadorias, mas está sendo regulado pela interação social e vai sendo construído de maneira até inconsciente quando os indivíduos começam a trocar um objeto por outro, mas nem fazem ideia de que isso é uma equivalência de tempo de trabalho, trazendo em si um conceito de valor. Em seguida, este mesmo autor nos fala que o valor de uso das mercadorias contrasta com a flagrante heterogeneidade das formas corpóreas dos seus valores de uso, que se refere a uma qualidade que está nas mercadorias, mas não só nelas, mas no próprio processo de trabalho, que é a satisfação de suas necessidades. Neste aspecto, passamos ao valor de troca das mercadorias, nessa relação entre valor de uso e valor de troca. E é que chegamos ao véu misterioso que envolve o dinheiro, em que os indivíduos não percebem o quanto vale o seu trabalho nessas transações. Assim, a forma simples, singular ou fortuita do valor x da mercadoria A é igual a y da mercadoria B, ou x da mercadoria B. X da mercadoria A vale y da mercadoria B, ou 20 metros de linho é igual a um casaco, ou 20 metros de linho vale um casaco. O que está em questão nessas relações são abstrações que existem nas mercadorias, que fazem com que 20 metros de linho possa ser trocado por um casaco e assim por diante. O valor de troca é essa ideia de valor que os indivíduos colocam em cima das mercadorias que fazem com que os sujeitos possam trocá-las. Desse modo, Marx vai dizer o seguinte, que os indivíduos trocam coisas tão diferentes, mas que passam a ter igualdade comum na sociedade capitalista. Portanto, valor é o trabalho empregado nos objetos que os transformam. Essa é a definição de valor para Marx. Valor de uso é a utilidade desses objetos na satisfação das necessidades dos homens. E o valor de troca é a qualidade que esses objetos têm de serem trocados no mercado, uma pelas outras. Marx agora parte para nos ensinar sobre a forma relativa e equivalente do valor das mercadorias. Marx nos mostra que a relação de valor entre duas mercadorias, o linho e o casaco, representam dois papéis distintos. Que papéis são esses? O papel do linho, Marx vai dizer que ele é ativo. Então, Marx vai tratar agora da questão relativa e equivalente do valor das mercadorias. Por isso que ele vai voltar no linho e no casaco. E ele vai dizer que a relação de valor entre duas mercadorias, por exemplo, o linho e o casaco, representam dois papéis distintos. E ele vai dizer que o papel do linho é ativo e o papel do casaco é passivo. Assim, o valor da primeira mercadoria, o linho, representa um papel relativo. E o valor da segunda mercadoria, o casaco, representa um papel equivalente. Essas duas mercadorias são inseparáveis. Ou seja, elas se excluem, segundo Marx, e se opõem ao mesmo tempo. Marx, na página 70, 71, ele vai dizer assim, duas mercadorias diferentes, A e B. Em nosso exemplo, linho e casaco representam, evidentemente, dois papéis distintos. O linho expressa seu valor no casaco, que serve de material para a expressão de valor. O papel da primeira mercadoria, que é o linho, é ativo. O desempenhado pela segunda, que é o casaco, passivo. O valor da primeira mercadoria apresenta-se como valor relativo. Ela se encontra sob a forma relativa do valor. A segunda mercadoria tem a função de equivalente, ou se acha sob a forma de equivalente. Aí Marx vai traçar toda essa ideia da relação entre a forma relativa e equivalente. Por outro lado,
o valor do linho só pode ser expresso relativamente em outra mercadoria, que não seja contrapondo ao linho como valor equivalente. Desse modo, essa outra mercadoria que se contrapõe ao linho não pode se achar sob a forma relativa, mas sim sob a forma equivalente. Marx faz um trocadilho aí, para mostrar a diferença de relação da forma relativa e equivalente. Abre aspas, Marx vai dizer, naturalmente, a expressão 20 metros de linho é igual a um casaco, ou 20 metros de linho vale um casaco. Compreende também a relação inversa, um casaco é igual a 20 metros de linho, ou um casaco vale 20 metros de linho. Nesse sentido, este mesmo autor nos mostra que o linho é um valor relativo, ativo, e o casaco é um valor equivalente, passivo, sendo dessa forma relativa e equivalente do valor. Marx, mais uma vez, nos chama a atenção e diz, para descobrir por que a expressão simples do valor de uma mercadoria se contém na relação de valor de duas mercadorias, é mister, primeiro, considerar essa relação inteiramente associada ao seu aspecto quantitativo. Faz-se geralmente o contrário, vendo-as na relação de valor apenas a proporção em que se equiparam determinadas quantidades de duas mercadorias diferentes. Esquece-se que duas coisas diferentes só se tornam quantitativamente comparáveis depois de sua conversão a uma mesma coisa. Somente como expressões de uma mesma substância são grandezas homogêneas. Por isso, comensuráveis. É necessário admitir simultaneamente que linho e casaco, como grandezas de valor, são expressões de uma mesma coisa, ou coisas da mesma natureza. Linho é igual casaco. É o fundamento da equação, página 71, 72. Marx nos fala que a expressão simples do valor de uma mercadoria está na relação de valor de duas mercadorias. Contudo, não devemos levar em conta apenas seu aspecto quantitativo. Não é isso que está em questão. O que está em jogo nessa produção das mercadorias é sempre o trabalho humano, que torna as coisas diferentes em uma mesma coisa. Para isso, é preciso dissociar o valor de seu aspecto quantitativo para se converter em uma mesma substância homogênea, que é o trabalho. Assim, 20 metros de linho será igual a um casaco, ou igual a 20 ou X casacos. Desse modo, linho e casaco somente terão o mesmo valor se eles forem homogêneos, ou seja, expressão de uma mesma coisa, ou coisa da mesma natureza. Sendo assim, podemos afirmar que linho é igual ao casaco. Nessa relação, o casaco representa a forma de existência do valor. É a figura do valor, pois somente nessa qualidade é idêntico ao linho. Este mesmo autor, mais uma vez, nos mostra que o valor próprio do linho se revela ou relaciona-se com o casaco que lhe é igual e com ele permutável. Este autor nos dá mais um exemplo para mostrar como uma substância terá o mesmo valor se elas forem homogêneas. E ele cita assim, ele diz assim, Marx fala assim, ó, um exemplo analógico. O ácido butírico é um corpo diferente do formiato de propilo. Ambos, entretanto, são constituídos da mesma substância química, carbono, hidrogênio e oxigênio, combinados em proporções iguais, de acordo com a fórmula C4H8O2, igualar ácido butírico e formiato de propilo significa, primeiro, considerar formiato de propilo apenas forma de existência C4H8O2, e segundo, afirmar que ácido butírico é também composto de C4H8O2, através da equiparação do formiato de propilo com ácido butírico, expressa sua igual substância química, deixando de lado a sua forma física. O que Marx está querendo nos mostrar com essa comparação que ele fala sobre o formiato de propilo e o ácido butírico? Sendo assim, podemos dizer que o linho, ele faz essa relação com o linho e o casaco, né? Sendo assim, podemos dizer que o linho e o casaco, assim como o ácido butírico e o formiato de propilo, são constituídos de uma mesma substância química, guardadas as suas devidas diferenças de origem, linho e casaco, ácido butírico e formiato de propilo. Desse modo, podemos afirmar que sem o linho não tem como fazer o casaco, e que o casaco depende do linho.
Assim como sem o ácido butírico, não tem como expressar o formiato de propilo, e que este depende do ácido butírico. O que está em questão é que o linho e o casaco, assim como o ácido butírico e o formiato de propilo, têm a mesma composição, expressando igual substância química, deixando de lado a sua forma física. É isso que Marx está falando sobre essa expressão, sobre essa comparação. O que está em questão é o trabalho, é o trabalho humano. Ao dizermos que, como valores, as mercadorias são trabalho humano cristalizado, nossa análise se reduz a uma abstração, a valor, mas não lhes dá forma para esse valor, distinta de sua forma física. A questão muda quando se trata da relação do valor entre duas mercadorias. Aí a condição do valor de uma mercadoria se revela na própria relação que estabelece com a outra. Marx segue em sua análise dizendo: este autor pretende nos mostrar, no exemplo acima, que quando fala sobre o linho e o casaco, o ácido butírico e o formiato de propilo, que destas substâncias é possível criar vários outros produtos. Assim, poderíamos utilizar o linho para fazer uma camisa, uma blusa, uma calça, entre muitos outros. Contudo, o linho jamais deixaria de ser o linho. Ele não perderia a sua composição, que é a fibra. Assim como o casaco, que tem em sua composição linho, e não deixaria de ser casaco, mas ambos têm algo em comum. O que é esse algo em comum que Marx sempre está frisando? De serem produtos do trabalho humano. É isso. E por isso mesmo passível de serem alterados pelo trabalho humano. Contudo, o trabalho concreto do alfaiate, que costura o casaco, não difere do executado pelo tecelão, que faz o tecido, que trabalha a fibra, que tece o fio para fazer o linho. Para Marx, tanto o trabalho do alfaiate quanto o trabalho do tecelão, os dois estão produzindo trabalho humano abstrato, trabalho que não aparece no produto. Assim, o casaco, página 73, o corpo dessa mercadoria é um simples valor de uso. O casaco, como qualquer quantidade do melhor linho, tão pouco expressa valor. Isso demonstra que o casaco, dentro da sua relação com o linho, significa mais do que fora dela, como certos seres humanos que se tornam mais importantes quando se metem num casaco agaloado. Desse modo, quando o trabalho abstrato se conclui, torna-se trabalho diferente, mercadorias diferentes. Eles não poderiam ser assim, né? Mas a sociedade capitalista faz com que seja assim. Fica trabalho equivalente, que resulta em mercadorias diferentes. Isso demonstra que o casaco, dentro de sua relação com o linho, significa mais do que fora dela, pois o casaco tende a encobrir o trabalho do tecelão. O casaco encobre o trabalho do tecelão. Assim, são os homens que atribuem essa distinção entre o trabalho, entre o melhor e o pior casaco. Neste aspecto, o casaco, como qualquer quantidade do melhor linho, não expressa valor. Marx vai dizer isso, ele não expressa. Mas sim os homens, por suas abstrações. Nesse sentido que alguns seres humanos, como Marx colocou acima, eles têm a tendência de dizer que são mais importantes que outros quando vestem um casaco. Marx vai dizer, na produção do casaco, gastou-se realmente força de trabalho humano, sob a forma de trabalho do alfaiate. Nele acumulou-se, portanto, trabalho humano. Daí ser ele depositário de valor. Embora não se consiga entrever essa qualidade, nem mesmo no mais puído dos casacos, é isso que Marx está falando, e na relação de valor com o linho, é considerado apenas desse ponto de vista, ou seja, como valor corporificado, como encarnação do valor. E aí Marx vai dizer o seguinte, o linho reconhece no casaco, mesmo abotoado, a alma igual à sua através do valor. Mas o casaco não pode representar valor para o linho, sem assumir aos olhos dele a figura de um casaco. Assim, o indivíduo A, Marx traz para a nossa realidade, né, falando o indivíduo A, não pode reconhecer em B um rei, se aos olhos de A, a realeza não assume aspecto corpóreo de B, traços, fisionomias, cabelo e outras características, aspectos que mudam com o soberano reinante.
O que Marx está querendo dizer com isso? Marx nos diz que toda mercadoria tem seu valor de forma relativa. Desse modo, os homens, em seu trabalho diário, ao relacionar-se com as mercadorias como figura de valor, materialização do trabalho humano cria valor. Assim, a mercadoria A faz do valor de uso da mercadoria B o material de sua própria expressão de valor. Nesse sentido, o valor da mercadoria A, ao ser expresso pelo valor de uso da mercadoria B, assume a forma relativa. Por meio da relação de valor, a forma natural da mercadoria B torna-se a forma do valor da mercadoria A, ou o corpo da mercadoria B transforma-se no espelho do valor da mercadoria A. Este mesmo autor nos mostra que a forma relativa de valor vai depender de uma série de questões, como a força de trabalho, o trabalho humano que se materializa em um determinado objeto, o valor de uso e também o valor de troca. Como exemplo, podemos afirmar que um determinado casaco pode valer mais ou menos que o outro casaco. E esses aspectos vão depender da quantidade de material empregado, da força de trabalho, da qualidade do tecido, da quantidade de botões, enfeites que um casaco pode ter e o outro não. Marx volta na história para nos mostrar que é o desejo humano que produz uma relação de dominação do rei sobre a multidão. O linho, ele vai voltar lá naquela questão, o linho reconhece no casaco, mesmo abotoado, a alma igual à sua, através do valor. Mas o casaco não pode representar valor para o linho, sem assumir aos olhos dele a figura de um casaco. Um homem só se mede, só se reconhece na relação com outros homens. A sua imagem servil é resultado de sua própria submissão em relação ao outro que não deixa perceber a sua relação de dependência em relação a ele. Este mesmo autor procura nos mostrar que é assim, que se estrutura em nossa sociedade as nossas relações de dependência e de servidão voluntária. Desse modo, Marx nos fala que um indivíduo é rei porque outros homens colocam-se na condição de servos. Assim como muitos de nós imaginamos ser súditos porque imaginamos que aquele homem é rei. Luciano, desculpa a interferência aqui, né, de ter que atrapalhar a apresentação, está muito interessante essa discussão, realmente é uma discussão muito importante para o nosso grupo, em especial, né, para ver essas questões materiais, objetivas, mas pensando nessa questão da objetividade também do tempo, que a gente precisa de encerrar a apresentação agora às 10h30, eu gostaria só, se você já fizesse, não sei se já está encerrando, um fechamento, para passar para o Rômulo, senão ele será prejudicado em questão ao tempo. Pode ser, por favor? Pode ser, pode ser. Tá bom, muito obrigada. Mais uma vez, Marx nos diz que a variação do produto se dará de acordo com as circunstâncias. Tempo de trabalho necessário para a produção do casaco, maquinários, mão de obra, a plantação de algodão, a produção da fibra e do linho na produção do casaco. Todos esses aspectos vão propiciar a redução ou aumento na produção do casaco. Assim, aumentando o valor do algodão, esse valor é repassado ao casaco. O capitalista, ao comprar o algodão, repassa parte desse valor para o casaco ou ao tecido. Contudo, mantém-se o valor constante do linho, mais variável do casaco. Assim, dependendo do valor da matéria-prima, será o valor do casaco. Aumentando ou diminuindo, são variáveis do valor da mercadoria, que são o casaco e o linho, em que o tecelão tece o linho para produzir o tecido e o alfaiate produz o casaco a partir do tecido. O capitalista ganhará a sua mais-valia na mão de obra do trabalhador, e não simplesmente no aumento do valor das mercadorias no final da produção do casaco. É aí que o capitalista ganha. As pessoas confundem, né, muitas vezes, né, que é na mercadoria que o capitalista ganha a sua mais-valia. Não, o capitalista ganha a sua mais-valia na mão de obra do trabalhador. Essa é a questão que Marx levanta, né? Só finalizando aqui, passar para o Rômulo. Rômulo, se você já está preparado aí, Marx nos diz que Marx nos diz que o trabalho do alfaiate resume-se no valor da produção do linho e da tecelagem ao mesmo tempo.
O trabalho do alfaiate tende a encobrir o trabalho do tecelão. O casaco que aparece na produção final não deixa que o trabalho do tecelão seja visível. Desse modo, esse corpo da mercadoria casaco, que serve de equivalente ao linho, encarna trabalho humano abstrato, que é sempre produto de um trabalho útil, concreto. Assim, na expressão do valor linho, é preciso que se produza um corpo que denote valor. Esse valor aparece no trabalho concreto do alfaiate, como forma palpável, materialização do trabalho humano abstrato. Nesse sentido, podemos dizer que nessa relação social, os indivíduos vão ver apenas uma parte do trabalho, que é a parte do alfaiate, ou seja, a produção final do casaco. Todo aquele processo da produção do linho e do tecido é esquecido e jamais se torna visível. E aí a gente começa a entrar, então, nessa parte aí que o Romulo vai falar, que é o fetichismo da mercadoria, né, Romulo? Seria um pouquinho antes, mas tudo bem. Eu vou iniciar aqui, já que você falou dessa parte toda, eu tinha me preparado para poder falar sobre o item B em diante, né? Que é a relação entre o valor total ou desdobrado, que ela é apresentado os elementos de equivalência em termos do valor de diferentes mercadorias, variando a quantidade de cada mercadoria para essa equiparação, né? Que é muito importante, disso que o Luciano falou, entender esse trabalho singular, específico, e a maneira como se estabelece a equivalência entre os diferentes trabalhos. Essa discussão toda. E antes disso, tem a questão do produto do trabalho humano, que é o trabalho, né? O trabalho é a essência de toda a produção material, né, e material da vida, de acordo com Marx. Mas aí, na sociedade capitalista, é que ele ganha essa singularidade. E essa singularidade, ela é constituída, como o Luciano bem colocou, só estou repetindo em outras palavras, para poder falar mais especificamente do fetichismo da mercadoria e não delongar tanto, né? Ele se singulariza justamente no valor de troca, que é até uma frase que eu vou mencionar aqui, que o Marx fala das mercadorias conversando umas com as outras, né? Então, nós temos o produto do trabalho humano, né, os diferentes produtos, materiais e imateriais, e na sociedade capitalista eles têm o valor de uso, que é a sua utilidade social, eles têm o valor de troca, que é essa característica que estabelece esse lugar de equivalência e começa a ganhar esses contornos da abstração dessa produção, por isso é um trabalho humano abstrato, e esse valor de troca, ele se sobrepõe ao valor de uso. E tem um elemento importante também nessa questão, que é do próprio valor, do conceito de valor em Marx, que é o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção das mercadorias, né, dos produtos do trabalho humano na sociedade capitalista. E aí vai entrar na questão do fetichismo da mercadoria, né? Mas eu queria fazer uma menção aqui rápida antes de entrar nesse ponto, para a gente poder conseguir concluir às 10h30, em que Marx fala o seguinte, pensa nessa questão da relação entre o trabalho singular, né, de cada produto, de cada mercadoria, e a relação que estabelece a partir das equivalências. Marx fala o seguinte, pela primeira vez, esse mesmo valor aparece verdadeiramente como geleia de trabalho humano indiferenciado. Por meio de sua forma de valor, o linho se encontra agora em relação social, não mais com apenas outro tipo de mercadoria individual, mas com o mundo das mercadorias. Como mercadoria, ele é cidadão desse mundo. Ao mesmo tempo, a série infinita de suas expressões demonstra que, para o valor das mercadorias, é indiferente à forma específica do valor de uso na qual o linho se manifesta. Torna-se evidente que não é a troca que regula a grandeza de valor da mercadoria, mas inversamente é a grandeza de valor da mercadoria que regula suas relações de troca. Aí Marx vai falar também de uma outra definição muito importante em relação aos conceitos da forma relativa e da forma valor equivalente, em que ele fala o seguinte, a forma de valor relativa simples ou isolada de uma mercadoria transforma outra mercadoria em equivalente individual. A forma desdobrada do valor relativo é essa expressão do valor de uma mercadoria em todas as outras mercadorias.
imprime nessas últimas a forma de equivalentes particulares de diferentes tipos. Por fim, um tipo particular de mercadoria recebe a forma de equivalente universal, porque todas as outras mercadorias fazem dela o material de sua forma de valor unitária universal. No caso, essa mercadoria que estabelece esse trânsito universal é a mercadoria que estabelece a forma dinheiro, né? Em que o Marx vai apresentar essa forma direito, é dinheiro. E essa forma dinheiro, ela se estabelece como equivalente universal no mundo das mercadorias, citando expressão do próprio Marx, né? E no caso, a mercadoria que conquistou lugar privilegiado para esse monopólio social de ser o equivalente universal das mercadorias é o ouro, né? Tanto é que as moedas dos diferentes países, não só naquela época em que Marx escreveu, como hoje, elas têm uma relação com os lastros de ouro que estão acumulados, né, nos diferentes países. Vide, por exemplo, a libra, né, esterlina, né, naquela época, inclusive até pela própria apropriação de ouro que a Inglaterra teve naquele período, né? Ainda tem um grande laço de ouro, né? Embora depois tenha a questão da nova moeda por conta da União Europeia, mas essas são questões mais atuais que a gente não vai nem entrar porque não haverá tempo. Mas a questão é que o ouro é a mercadoria o equivalente de dinheiro para trocas no mundo das mercadorias, considerado em muitos países e culturas como equivalente universal. O que concerne ao caráter fetichista da mercadoria e seu segredo, uma das primeiras aproximações mais explícitas com o fenômeno do fetichismo decorre de dois elementos que Marx denomina de equalização e comensurabilidade. Isso é muito importante, esses dois elementos. Essa equalização pode ser compreendida a partir do exemplo explicitado por Marx, em que existe a determinação de que a cama seja qualitativamente igualada à casa, e que produtos do trabalho de utilidade social aparências tão diferentes pudessem ser comparados como grandezas comensuráveis. Obviamente, produtos do trabalho de utilidade social aparências tão distintas não podem ser qualitativamente igualados pela forma de dinheiro. Portanto, essa equalização, agora citando Marx, tem de ser algo estranho à verdadeira natureza das coisas. Portanto, um simples expediente para atender às necessidades práticas de circulação, de distribuição, dessa relação entre mercadorias, que deixa de ser uma relação entre seres humanos, né? Como Marx vai aprofundar nessa reflexão e nesse momento em que ele vai apresentar sobre o fetichismo da mercadoria. Após essa primeira aproximação com o fenômeno do fetichismo da mercadoria, Marx, em um momento específico do primeiro capítulo, discute essa sua especificidade. Assim, olha que interessante, né? Como que Marx nos instiga a fazer reflexões muito profundas, entendendo e a potência disso até o momento histórico atual. À primeira vista, a mercadoria parece ser coisa trivial, imediatamente compreensível, né? É uma coisa dada, né? Um objeto dado. Analisando-a, vê-se que ela é algo muito estranho, cheia de sutilezas metafísicas e argúcias teológicas. Continuando, com o desvelar do fenômeno do fetichismo da mercadoria e seu segredo, Marx exemplifica a parte da mercadoria específica, uma mesa. Misteriosamente, é como se essa mesa ganhasse vida própria e ela mesma dançasse. O mistério da mercadoria decorre de ela estabelecer um véu, o qual oculta o caráter social da produção. Esse é o elemento mais importante. Ele oculta a dimensão humana da própria produção mesma de produtos do trabalho humano. Dessa forma, uma relação social definida e estabelecida entre os homens assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Deixa de ser relação entre seres humanos e passa a ser entre coisas. O próprio ser humano se torna coisa, né? Porque mercadoria o é, porque o seu valor é definido pelo salário, né? Que aí, pensando e fazendo essa ponte com os manuscritos econômico-filosóficos, é apenas o óleo que move a máquina, né? Da grande produção de mercadorias da sociedade do capital. Uma das consequências do processo de fetichismo da mercadoria é a sobreposição do valor de troca sobre o valor de uso. Isso é muito importante. Um exemplo que pode ser citado para poder a gente pensar sobre isso, vamos citar dois veículos. Um Fusca e uma Ferrari.
em termos de tecnologia embarcada, etc, etc, claro que a Ferrari tem muito mais. Mas qual que é o valor de uso dessas duas mercadorias? É o meio de transporte. Qual que transporta mais pessoas, né? Embora também tenha as questões de segurança, etc, né? Que a gente pode ponderar aqui entre os dois, mas a Ferrari, ela transporta 2 pessoas. O Fusca transporta até 4 pessoas, pelo seu tamanho, estrutura, etc, né? Então, assim, só estou dando esse exemplo para a gente entender como que isso chega, né? A dimensão que chega. O iPhone, o último que foi lançado, para poder citar mais um exemplo, e ele não tem nem carregador, você tem que comprar um carregador à parte, que custa um dinheirão. Enfim, toda esse lugar, né, que as mercadorias ganham na produção. Ou seja, não é o ser humano que veste a roupa, né? A roupa que veste o ser humano, para poder fazer essa homologia, para a gente poder pensar um pouco, né, essa questão toda. Então, assim, dito em outras palavras, o que está no campo de interesse dos que trocam os produtos de trabalho é a quantidade de outras mercadorias, os quais poderão receber pelo que colocam à venda no mercado. Em suma, trata-se de uma vida centralizada na produção, circulação, distribuição e consumo de mercadorias. As mercadorias, como que por enquanto, ganharam vida e dominaram o mundo dos humanos sob a égide da lógica do capital. Então, gente, olha só que interessante que o Marx traz aqui, ó. Citação do Marx. Os objetos de uso só se tornam mercadorias porque são produtos de trabalhos privados, realizados independentemente uns dos outros. O conjunto desses trabalhos privados constitui o trabalho social total. Como os produtores só travam contato social mediante a troca de seus produtos do trabalho, os caracteres especificamente sociais de seus trabalhos privados aparecem apenas no âmbito dessa troca. Ou, dito de outro modo, os trabalhos privados só atuam efetivamente como elos do trabalho social total por meio das relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e por meio destes também entre os produtores. A estes últimos, as relações sociais entre seus trabalhos privados aparecem como aquilo que elas são, isto é, não como relações diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, mas como relações coisificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas. É muito importante porque é justamente essa inversão que está posta, né? Os mais diferentes produtos, as mais diferentes mercadorias que são produzidas dentro da sociedade capitalista. Então, essa é uma das expressões fundamentais do fetichismo da mercadoria. Sob as bases da divisão social do trabalho, as ocasionais e alternadas proporções de troca dos produtos do trabalho entre particulares, está imposto o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção dessas mercadorias. O valor é, portanto, a lei que regula esse processo, o qual não leva em conta as necessidades humanas e tampouco o metabolismo social simbiótico entre homem e natureza a partir do trabalho. A forma de dinheiro cumpre papel semelhante ao valor no fenômeno do fetichismo da mercadoria. O dinheiro é a forma acabada do mundo das mercadorias e que realmente dissimula o caráter social dos trabalhos privados e, em consequência, as relações sociais entre produtos particulares, ao invés de pô-los em evidência. Lembrando que o próprio dinheiro se converte em mercadoria. Lembrando que o próprio ouro, né, que é o lastro principal das moedas, é uma mercadoria, dentro da lógica do capital. E, nesse sentido, citando novamente Marx, formas que pertencem claramente a uma formação social em que o processo de produção domina o homem e não o homem o processo de produção, são consideradas pela consciência burguesa uma necessidade tão natural quanto o próprio trabalho produtivo. E aí, caminhando para o encerramento, esta inversão do domínio da vida produtiva, que ocorre a partir do advento e desenvolvimento histórico da sociedade capitalista, expressa a estrutura sobre a qual se assenta o fenômeno do fetichismo da mercadoria. As relações entre mercadorias sobressaem sobre a relação entre os seres humanos. Assim como diria Marx, as mercadorias, se pudessem falar, assim dialogariam. Aqui Marx é genial para poder trazer com mais clareza, né? Porque é uma conversa muito árida, né? Do ponto de vista econômico, de equivalências, de matemática, mas, enfim, aqui Marx, se houve, assim, elementos de maior dificuldade, é que ele esclarece de uma maneira muito importante. Citando Marx,
Nosso valor de uso pode interessar aos homens, que é a utilidade social de qualquer produto do trabalho humano, que isso é inerente a qualquer modo de produção da vida, não só o capitalista. Não é o nosso atributo material. O que nos pertence como nosso atributo material é o nosso valor. Isto é o que demonstra nosso intercâmbio como coisas mercantis. Só como valores de troca estabelecemos relações umas com as outras. Então, aí que está a questão, aí que está o X, né, da questão para Marx. Aí Marx termina de uma forma bastante irônica, né, sarcástica, como todo o texto, né, do Capital e outros textos do Marx, em que ele fala o seguinte, né, com a seguinte reflexão: até hoje, nenhum químico descobriu o valor de troca na pérola ou no diamante, mas os descobridores econômicos dessa substância química, que se jactam de grande profundidade crítica, creem que o valor de uso das coisas existe independentemente de suas propriedades materiais, ao contrário de seu valor, que lhes seria inerente como coisas. Para eles, a confirmação disso está na insólita circunstância de que o valor de uso das coisas se realiza para os homens sem a troca, ou seja, na relação imediata entre a coisa e o homem, ao passo que seu valor, ao contrário, só se realiza na troca, isto é, num processo social. Quem não se lembra aqui do bom e velho Dagobert, a doutrinário vigia noturno de Siakol? Uma boa aparência é dádiva da sorte, mas saber ler e escrever é dom da natureza. Então, é dessa forma que Marx encerra esse capítulo, demonstrando, né, de que maneira os economistas clássicos liberais, Adam Smith, David Ricardo, entre outros, eles naturalizam, e a questão da ideologia, para concluir mesmo, a questão da ideologia, como que eles naturalizam aquilo que é histórico, aquilo que é particular, no intuito de universalizar determinados fundamentos que são próprios de um momento histórico do desenvolvimento das sociedades. Então é isso. Agradeço aí a, enfim, participação de todos aí. E a fala do Luciano também, que contribuiu muito. Muito obrigada pela apresentação, Luciano, Rômulo. E agora nós abriremos ao debate. E aí eu gostaria só de expor uma questão aqui, que eu achei muito interessante na fala de vocês, em que vocês, ao apresentar esse primeiro capítulo, né, do Capital, que se chama Mercadoria, a gente percebe que Marx apresenta a mercadoria, nesse contexto do Capital, né, em uma perspectiva, poderia dizer assim, triangular, né? Ou seja, o seu valor de uso se refere à qualidade e quantidades materiais, né, de uma certa forma heterogênea, o valor de troca, que aí tem um aspecto quantitativo e homogêneo, e o valor, né, para finalizar, que é imaterial e relacional, que é o tempo de trabalho socialmente necessário, como vocês bem apresentaram. E aí eu gostaria só, e aí pensando aí nesse final, Romulo, que você traz a questão ideológica, e eu acho que eu sinto falta de uma ênfase maior, mas quero agradecê-lo, né, pelo cumprimento aí do tempo. E aí eu gostaria de ver se vocês poderiam ressaltar, dentre esses valores, essa relação dialética e também, penso eu, contraditória, né, e os processos ideológicos que os constituem. E agora eu vou dar uma olhadinha aqui, no chat não tem nada, mas ninguém levantou a mão, mas eu gostaria de ver se alguém tem alguma questão, alguma fala que não sei se alguém gostaria de falar, mas pode abrir o microfone aí, gente, se alguém quiser, né? Eu acho que é interessante, é uma temática que nos instiga a debater, a pensar. Muito obrigada. Vamos, vou deixar que os colegas deles façam um comentário no que você propõe, depois eu comento um elemento que eu gostaria de conversar também sobre. Sandro, mas ninguém se manifestou. Caso queira já falar, quem sabe a sua fala já suscita aí outras reflexões, né? E o pessoal se anima a participar. O que eu gostaria só de comentar, me chamar a atenção, que eu vejo como um ponto muito importante, tal como os colegas frisaram, é que existem inúmeras distorções sobre o conceito de mercadoria em Marx. Quando, por exemplo, nós falamos sobre, né, como foi apontado, sobre o fetichismo da mercadoria,
E há dois conceitos que aparentemente são semelhantes, mas não necessariamente significam a mesma coisa, e que é fetichismo e reificação, né? O elemento de reificação, em que a mercadoria ela ganha propriedades, tal como o Rômulo citou, a questão do veículo, a Ferrari, ou seja, são agregados elementos, ideias e valores que não são valores reais, né? Agora, por quem são construídos esses valores? É pela sociedade, é pelas relações sociais, que está vinculado aí a valor de troca. Então, são agregações, né, vinculadas aí de forma mirabolante à mercadoria, não são reais. E o processo de fetichização, ele é uma ferramenta, uma forma fundamental de ocultar o sistema e o modo de produção da mercadoria. Então, quando a gente compra, por exemplo, um determinado produto, nós não sabemos quantas horas foram gastas para a produção daquela mercadoria, onde ele foi produzido, se foi uma realidade, né, Rômulo? Se gerou aí a intensa exploração do trabalho humano de forma desumanizada. O caráter da fetichização, ele oculta o processo histórico e social da mercadoria. Eu comento isso porque muitas pessoas começam a atribuir à mercadoria como se ela tivesse vida própria. Isso acontece muito, muito, a gente vê isso muito acontecendo. É como se a mercadoria, ela mesma, assim, é como se ela desse a si mesma a dimensão de valor, é como se a mercadoria tivesse vida, né? E o Marx, ele define, legal perceber isso, o Luciano fez isso, o Romulo deu a complementariedade, que toda a dimensão, tanto de valor de uso, valor de troca, a mercadoria em si, o conceito de mercadoria, ele está inevitavelmente vinculado a uma questão sócio-histórica, que é muito propriamente coerente ao materialismo histórico dialético de Marx. A questão da mercadoria, o seu sentido, ele não sai, não existe desvinculação da dimensão sócio-histórica, seja da valorização da mercadoria, bem como também da realidade de produção. Isso é uma coisa importante. Aparentemente pode ser simplória, mas é preciso ter cautela. É porque Marx fala da fantasmagoria, né? Ele fala desse processo mirabolante de agregação de valor, mas aí, claro que os colegas pontuaram isso, mas eu quero dar esse enfoque, Romulo, porque eu considero ele muito importante, sabe, cara? Assim, muitas pessoas, assim, têm uma interpretação da ideia de mercadoria como se ela tivesse propriedades, né, inerentes a si mesma. E mercadoria é coisa, né? Nós somos os senhores, enquanto sociedade, obviamente, nós somos os senhores, criadores de valores, realidades sociais e tudo mais. Isso em Marx é coerente de ponto a ponto, não tem nada divergente disso, né? Eu só acho assim, só comento isso mesmo, só como comentário, que eu sempre acho isso pertinente em Marx. O seu comentário é muito pertinente, é verdade, é muito interessante mesmo. O Sandro, essa é uma relação que o Marx ele estabelece lá no Capital, né? E tem uma outra autora que ela também parte dessa, ela faz uma análise também do Capital, só que ela aponta para outro caminho, mas é a mesma coisa, sabe? Ela procura fazer uma análise mais não tão preso ao texto do Marx, mas ela vai mostrar essa relação que o Romulo acabou de falar, né? Ela vai dizer assim, citando, não sei se vocês conhecem a Cássio, se o homem só conhece aquilo que é objeto de sua atividade e conhece porque atua praticamente, a produção ou apreensão do conhecimento produzido não pode se resolver teoricamente através do confronto dos diversos pensamentos. Para mostrar a sua verdade, o conhecimento tem que adquirir corpo na própria realidade, sob a forma de atividade prática, e transformá-la. A partir dessa afirmação, há duas dimensões a considerar. Ela fala assim, a primeira dimensão é a realidade. As coisas, os processos, são conhecidos somente na medida em que são criados, reproduzidos no pensamento e adquirem significado. Esta recriação da realidade no pensamento é um dos muitos modos da relação sujeito-objeto, cuja dimensão mais essencial é a compreensão da realidade enquanto relação humano-social. Em segundo lugar, é preciso considerar, aí ela vai dizer isso aí que você está falando,
é preciso considerar que a prática não fala por si mesma. Os fatos práticos ou fenômenos têm que ser identificados, contados, analisados, interpretados, já que a realidade não se deixa revelar através da observação imediata. É preciso ver além da imediaticidade. Isso Marx também nos fala, olha, é preciso ir além, ou ver além da imediaticidade para compreender as relações, para compreender as conexões, as estruturas internas, as formas de organização, as relações entre parte e totalidade, as finalidades que não se deixam conhecer no primeiro momento, quando se percebem apenas os fatos superficiais e aparentes, que ainda não se constituem em conhecimento. Então, assim, essa relação aí que o Rômulo trouxe, né, do fetichismo da mercadoria, a gente precisa ir além da imediaticidade, aquilo que nos aparece no primeiro momento, né? Conseguir ver o que está por trás daquilo ali. E o que está por trás dessa relação é a exploração do meio ambiente, é a exploração do homem, né? É o valor de troca. Por isso que Marx fala, o Elma, daquela relação que ele colocou, do valor relativo e do valor equivalente da mercadoria. Porque muitas vezes esse valor relativo, esse valor equivalente da mercadoria, o linho e o casaco, Marx já aponta ali para a questão do fetichismo, ele já vai começando a apontar para essa relação. O que é o valor? O que é essas duas formas, né? O valor equivalente, o valor relativo da mercadoria. Né? O linho e o casaco representam dois papéis distintos. É isso que Marx está falando. O papel do linho, ele é ativo. O que é esse papel ativo? É o valor de uso. Mas esse valor de uso, ele não aparece. O que é o valor equivalente que Marx fala? É o casaco. O que aparece? Aparece o casaco. Aquele casaco bonito que você vai lá e compra. O valor de troca está ali, né? Então, ele é passivo. Então, assim, o que essa autora chama a atenção é justamente para isso, né? Os homens conhecem apenas aquilo que eles fazem, pois atuam praticamente. Assim, o conhecimento não pode se resolver teoricamente. Por isso que Marx, olha, o conhecimento muitas vezes não se resolve teoricamente. Para mostrar a sua verdade, a teoria tem que adquirir corpo na própria prática. Desse modo, que a realidade, por exemplo, aí a gente coloca o linho, a borracha, o casaco, o ouro. Essas coisas são conhecidas na medida em que são criados, reproduzidos no pensamento, adquirido um significado. Esse significado no pensamento dos homens é um dos muitos modos da relação sujeito-objeto, ou seja, da necessidade do uso. Contudo, não é apenas o uso de um determinado objeto, mas o que ele representa. Os homens precisam entender a realidade através do significado. Nesse sentido, apenas ver o objeto, por exemplo, Sandro, igual o Rômulo citou lá, apenas eu ver o carro, ou a Ferrari, ou qualquer outro carro, né? Contudo, não é apenas o uso de um determinado objeto, mas o que ele representa. Os homens precisam entender a realidade através do significado. Nesse sentido, apenas ver o objeto, ou seja, a borracha, o linho, o carro, o casaco, ou um outro objeto qualquer, nos permite entender, ter a noção, ou entender a realidade, ou ter a noção do que está por trás desses objetos? Não. Quando a gente vai conseguir entender essa realidade? Quando essa autora aqui, ela diz assim, olha, você precisa estabelecer as conexões, né, as estruturas internas, as formas de organizações, as relações entre parte e totalidade, as finalidades que não se deixam conhecer no primeiro momento. Então, assim, não podemos dizer que no primeiro momento esses objetos nos levam a compreender qual realidade ou situação eles foram produzidos. Não. Como vamos compreender, entender em qual realidade esses objetos foram produzidos? Para esta mesma autora, só vamos compreender a situação na qual esse trabalhador produziu tais objetos perguntando, analisando e fazendo um estudo mais profundo da realidade para entendermos a dimensão do que está por trás desses objetos. O que está por trás desse objeto é a exploração do trabalhador, a exploração do meio ambiente e de muitas outras vidas expropriadas pelo capital. Sim, Luciano. São os pontos que o Marx chama a atenção, porque não é só a dimensão material, mas tem um tempo social oculto nessa produção que Perfeito. Exatamente. Aí só o link que eu queria fazer aí nesse ponto, aí que eu acho interessante também, Rômulo, eu vou te passar a fala, perdão aí, cara. Só um ponto que eu acho interessante é que quando Marx, aí está tudo bem, depois, mas quando ele vai falar sobre o trabalho, o trabalho ganha a dimensão de valor de troca também, né, como mercadoria. E aí é onde a realidade se amplia no processo de exploração. E por isso tão importante a teoria crítica.
penaliza o indivíduo na produção e sociedade. Mas, ok, beleza, mas sim, Roma, pois não. Foi muito importante essa sua fala, Sandro, no intuito mesmo de a gente aprofundar algumas questões. E só daqui a instantes, passando para a Rejane, acho que ela fez uma pergunta no chat. Eu gostaria até de comentar também essa pergunta dela. A questão é assim, por exemplo, o Luciano falou da questão da exploração do meio ambiente, né? Produzir de forma sustentável na sociedade capitalista tem um custo muito mais alto. Olha a inversão que chegou, né, pensando no desenvolvimento do próprio capitalismo, pensando na própria atualidade que é essa obra do Marx como um todo, e esse capítulo, né, que é fundamental, porque aí o capital, a mercadoria é a essência do modo de produção capitalista, para Marx, né? De que, olha o nível da inversão. Produzir, a produção sustentável, ela tem um custo muito mais elevado do que a produção tradicional, que degrada mais, polui mais, enfim, explora mais o trabalhador, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante para a gente poder fazer essa ponte. Isso você trouxe, Sandro, o que o Luciano comentou também, com o atual momento, né? Mas a Regiane fez uma pergunta aqui interessante, acho que a Elma poderia ler, você mesmo, né, Sandro? Vocês estão coordenando? Ou a própria Regiane também podia se manifestar, se ela quiser. Rejane, você gostaria de falar ou posso ler a sua questão aqui no chat? Estou com um pequeno problema aqui com áudio e vídeo. E assim, eu não sei. Não, tá legal? Tá ouvindo bem, pode falar, eu acho que fica mais claro também. Eu acho que você pode fazer a pergunta sim, mas eu refletindo o tempo todo sobre a questão de, muitas vezes, eu faço invocações à literatura, e se o tempo é tecido da vida, nós, educadores, nós somos tecelões do tempo da vida e do tempo histórico e do tempo político e nosso tempo. Nós somos tecelões não avaliados pelo nosso produto. E por isso eu coloquei essa pergunta, né? Assim como eu estava estudando, como os cientistas no século passado não eram muito valorizados porque não estavam a serviço da indústria, que dirá hoje? Então, lança a pergunta aí e vamos refletir. Então, vamos lá, eu vou ler a sua questão que você colocou no chat, é muito interessante para pensar essa atualidade que nós estamos vivendo, né, Rejane? Bom, então a Rejane fez a seguinte questão aí para vocês, né, para nós também. A educação como mercadoria hoje ocupa qual posição valorativa na indústria 4.0? Sendo ainda o tempo de aquisição e produção desse conhecimento relativo ao tempo de formação inversamente proporcional ao seu valor? Bem atual essa questão, né, gente? Vamos lá, os debatedores. Então, eu gostaria de responder. Rejane e os demais colegas, né? Uma questão fundamental que a gente tem no centro, né? Até isso é muito importante ser dito para poder pensar essa atualidade. Nós tínhamos um modelo fordista, né? Se a gente for pensar ali como Marx traz todo esse processo industrial aí na sua gênese, do início do desenvolvimento do modo de produção capitalista, era o Fordismo, né? A produção em série, né? A produção em larga escala. Hoje nós temos outro modelo, e outros estão sendo aperfeiçoados a partir desse, que é o toyotista, né? Esse modelo toyotista, ele trabalha com uma ideia que aprofunda sobremaneira a questão do fetichismo da mercadoria, que são as ilhas de produção. Por exemplo, né? Você tem um produto que é produzido, um determinado componente de produtos, isso gera até as hierarquias, né, da própria geopolítica de dominação entre os países do norte e do sul, ainda pensando nessa questão, né, até para poder apontar para o Paulo Freire, né, que o caminho é sulear, né, e não nortear. Então, assim, a questão é o seguinte, esses países, eles produzem os componentes de mais alta tecnologia, de maior valor agregado. E os outros países que estão sobre a lógica imperialista, né, desses outros países, as maiores potências econômicas,
e que difundem, né, suas culturas e modos e estilos de vida, como os Estados Unidos ainda o é, né? Os outros, eles produzem os produtos mais simples e de menor valor agregado. Ou seja, aí na hora que o produto vai ser, no momento em que vai ser entregue, os produtos são montados. São várias ilhas de produção espalhadas pelo mundo, produzindo diferentes produtos. Aí esses produtos, esses componentes desses diferentes produtos circulam e eles são montados em determinados lugares, né? E aí, quando ele é montado, aí assim, tem o tempo, olha só, no tanto que ficou mais distante ainda, pensando isso, Regiane, daquilo que o Marx viu lá no início, né? Claro que ele só conseguiria ver, e lógico que ele viu elementos essenciais, que permanecem até hoje. Por isso Marx é tão atual, né? Essa leitura é tão atual. Então, assim, ali, nessa produção atual dessa, enfim, né, indústria 4.0 e tudo mais, nesse momento de produção, aí junta e monta, né? O carro é montado na fábrica de Betim e qualquer outra, de qualquer, por exemplo, indústria automotiva, é montado em 5 minutos, é montado em 4 minutos, montado. Mas houve um processo anterior de construção de componentes eletrônicos, né? Que são os de maior valor agregado, e os outros de estrutura, né? Da lata, de coisas que são de menor valor agregado, e aí monta. Mas, assim, olha o nível que chegou da abstração, como esse trabalho tem se tornado ainda mais abstrato. E só para citar um outro elemento, para não delongar tanto, da própria financeirização da economia, né? Ou seja, que envolve, isso aí tem os estudos do Mesaros, né? Que era o nosso Marx vivo até pouco tempo atual, o Estevan Mesaros, em que nós tínhamos, que nós temos, né, nesse momento, a própria forma dinheiro, né? É dinheiro, a mercadoria dinheiro gerando dinheiro, né? Aí vide bolsas de valores, né? Bitcoins, né? E outras formas, né? De produzir dinheiro a partir de dinheiro. Então, aquilo que o Marx viu e está presente no atual momento, né? Não é ultrapassado, os elementos essenciais dessa análise, eles se complexificaram de uma maneira sem precedentes. E lógico, pensando na teoria crítica, para terminar mesmo essa fala, aí nós temos a indústria cultural, né? Aí nós ainda temos esse elemento que é extremamente profundo na regulação, no controle da vida das pessoas, no tempo livre delas, especialmente para impedir qualquer outra forma de organização e de luta, né? Contra todo esse modo de produção da vida, que é o capitalista. Mas é isso. Bom, excelente exposição, parabéns, viu, os debatedores. Mas alguém gostaria de fazer alguma questão, gente? Estou com o chat aberto, deixa eu ver aqui se alguém levantou a mão. Parece que não, né? Só conferir aqui. Não estou vendo, gente, mas se alguém ainda quiser, temos ainda 10 minutinhos. Welma, só complementando essa ideia da Regiane, que o Romulo acabou de falar, tem um texto também da Cássia Cunha, que ela, basicamente é isso que o Romulo falou aí. Mas primeiro, que ela fala sobre o alfaiate, né, o tecelão ali, né, o que aparece é o trabalho do alfaiate, ou seja, o sujeito que faz o casaco, e não o trabalho do tecelão. E eu acho que é isso, acho que é essa ideia que ela está colocando aí, que teve que tecer o linho, produzindo tecido e até a produção do casaco. Ou seja, Regiane, o nosso trabalho de professor muitas vezes é deixado mesmo, né, de lado, né? Ele não aparece muitas vezes, né? E que o Rômulo colocou, tem uma autora chamada Cássia Cunha, que ela coloca, e aí eu puxando para esse lado da mais-valia, né? Ela vai dizer o seguinte, a partir de experiências empíricas em empresas reestruturadas, a desenvolver modelos de gestão e de desenvolvimento que conduzam através de novas formas de disciplinamento. Então, hoje em dia, as pessoas precisam estar bastante disciplinadas, a conformação de novas subjetividades. E também, ela coloca essa questão, né? Hoje em dia as pessoas precisam estar disciplinadas,
tem que estar ligado, tem que estar formando novas subjetividades. As pessoas hoje precisam estar flexíveis, né? As pessoas hoje têm que ser polivalentes, né? Isso muito aí que o Rômulo colocou dessa indústria, dessa velocidade, desse conhecimento que a gente precisamos ter, e permanentemente educáveis, né? Então, assim, são questões que ela levanta, essa autora levanta para mostrar esse dinamismo, né, do trabalho hoje. Ela fala assim, como forma de resposta à instabilidade derivada do caráter dinâmico e mesmo revolucionário da produção do conhecimento na contemporaneidade. Então, as pessoas hoje, principalmente no nosso caso, professores, nós temos que estar sempre aprendendo, nós somos polivalentes, né? Então, puxando para o lado da mais-valia, a mais-valia, ela mudou, né, a sua forma. Assim, sem perder o controle sobre as formas reprodutivas ampliadas do capital, ela vai dizer o seguinte, onde a extração da mais-valia, embora não mais predominantemente derivada da exploração do trabalho concreto, continua determinante. Ou seja, como que essa mais-valia se vai dar, né? Ela se vai dar nessa possibilidade que ela fala do disciplinamento, da flexibilidade, da polivalência, de sermos indivíduos permanentemente educados. Então, a mais-valia mudou a sua forma. Hoje, você precisa aprender esse novo conteúdo. Você precisa aprender essa nova linguagem, né? Então, assim, vocês têm que estar sempre aprendendo. Nós estamos sempre aprendendo, né? Principalmente nessa pandemia, né? Desses serviços que a gente faz online, dessas atividades. Então, assim, é bastante complicado isso, né? Só complementando a resposta do Rômulo, é isso aí, Welma. Bom, pessoal, muito obrigada aí pela apresentação de vocês. E só para fazer uma indicação de uma referência bibliográfica, né, a quem tem interesse a esse estudo, que realmente é bem instigante, e o Rômulo falou do Mesaros, né, além, é claro, desse livro dele, né, para além do Capital e tal, temos também que foi conterrâneo a ele, que ainda está vivo, né, Rômulo, que é o Ricardo Antunes, e tem um livro que eu falo que até se tornou clássico, que é sobre o mundo do trabalho. Então, acho que vale a pena para ver essa nova ontologia desse ser social, né, desse trabalhador. Tá? Então, fica aí a dica. E aí eu gostaria, mais alguém gostaria de comentar algo, gente? Se não, é de lembrar, né, Sandro que está coordenando aí o livro, não, estou falando do livro, o grupo de estudos sobre o Hobsbawm, que será na próxima segunda, né? Com fechamento aí a Era dos Impérios, que será apresentado pela Rejane, aí, nossa colega que está aí presente. Isso mesmo, né? O professor Carlos levantou a mão. Agora que eu vi, Carlos. Pode falar. Sim, bom dia a todos. Eu só queria, pensando na reflexão que o Luciano estava fazendo, o papel do professor, e pensando no que foi dito do trabalho, veja, o papel do professor, enquanto professor no sentido de lidar com consciência no aspecto filosófico, né, é de trazer consciência para a compreensão dessa realidade. Então, o trabalho do professor, no momento que ele pertencia à elite, né, e começa lá na Grécia, do pensamento dos gregos, que estava na mão de poucos, né, ele é muito valorizado e ele é tido como importante. Mas quando o papel do professor se massifica para trazer consciência à população trabalhadora, que é aquela que produz na sociedade, né, que para trabalhar a gente precisa do ócio criativo, né, a gente precisa do ócio, é interessante isso, e a mão de obra, enquanto trabalhador não precisa, desvaloriza-se essa função para quê? Para que isso não seja valorizado. Então, no Capital, a gente vai observando que o mundo vai se transformando e vai usando desse espaço. Como, por exemplo, se usa hoje o corpo para retirar a maior parte da população. Se você objeta o corpo, veja o corpo.
o corpo da maioria das pessoas não é o corpo esbelto, bonito, padronizado. Esse modelo é de poucas pessoas. Então, a valorização do corpo, na época que o gordo era valorizado lá no passado, você pode ver que a população era magra porque era trabalhadora e era explorada e alimentava mal. No momento que a população começa a alimentar e que engorda por condições, o magro passa a ser valorizado porque ele vai ser minoria. Então, você vai vendo que, fazendo uma leitura dessas questões, é igual à questão da consciência. Uma consciência, quanto mais pensada, né, uma consciência que consegue pensar o próprio pensamento, ela traz uma reflexão e ela desmistifica todos esses valores que estão postos. E o papel do professor é esse. Se você for observar hoje a BNCC, o que ela está fazendo? Ela vai domesticar o pensamento das pessoas para ser mão de obra. E ser mão de obra, ela vai atender o capital naquilo que seria a sua base primitiva, produção sem reflexão, sem pensamento, enquanto um grupo vai dirigir esse pensamento. Então você pode pensar aí, que mercadoria é essa que o corpo virou? Que mercadoria é essa que a escola virou? Por exemplo, hoje nós temos as escolas como fábricas de produção, de venda de produto. Não é mais do pensamento. Se você olhar o que nós recebemos quando fazemos um trabalho, nota. Nota equivale a dinheiro, produto comercial. Essa relação de produto comercial, até na avaliação, o aluno só faz trabalho se ele tiver nota. Se ele não for pago, né, por aquela mercadoria, produto, ele não faz. Então, é interessante que quando, às vezes, a gente vai começar a fazer a crítica e vai fazer as questões chamando a atenção, até mesmo no grupo. Eu acho que a crítica, ela tem que dar conta disso. Você pode observar, as pessoas, na maioria das vezes, aparecem no grupo quando o assunto a interessa. Quando não interessa, ela arruma desculpa, e você nunca vai comprovar isso. A mercadoria, ela faz isso, ela sobe de preço, ela baixa de preço, depende da demanda do mercado. E isso as pessoas discutem, mas não dá conta que também elas se fetichizam em torno do próprio conhecimento que elas criam, né? E trazer essa dimensão de pensamento é o papel do pensador, não porque ele é a favor do pensamento, não, ele tem que pensar o próprio pensamento, pensar a própria contradição. A primeira contradição é a nossa contradição do nosso pensamento. Aí a gente precisa retomar Freud, que é a questão do desejo. Nem sempre eu quero o que eu desejo, e nem sempre o que eu desejo eu posso alcançar. Mas é uma grande contradição. E trazer essas questões na base do econômico, do social, do político, do cultural, traz a dimensão desse processo que nós chamamos de humanidade, de humanização, né? Que caracteriza o quê? Um sujeito pensante e um sujeito não pensante. E o sujeito não pensante é muito interessante para o capitalismo, porque ele mistifica as coisas, ele transforma tudo em verdade pronta e acabada, ele faz adoração, e ele faz tudo isso. E o momento mais propício para a gente ver o que está acontecendo no mundo e principalmente no Brasil, onde você vê a inflação extremamente alta, a gasolina extremamente alta, a comida cada vez mais difícil, o trabalhador desempregado e as pessoas defendendo o mito. E se você vai na origem do mito, o mito é o quê? É mentira, é um fato irreal. Se a irrealidade vira realidade, né? Como esse sujeito vai dar conta de perceber a questão de que ler é mais do que decodificar símbolos, de que ler é mais do que entender as palavras. Mais do que entender as palavras, há uma subjetivação do conhecimento por trás daquele discurso. E aí o que acontece? As pessoas defendem o ideal burguês, o ideal liberal, né, desse liberalismo violento aí, porque elas não se identificam com a classe explorada, porque no fundo ela se acha que
que ela está no poder. E a classe média é a que mais faz isso. Por quê? Porque ela é um amortecedor. De cima para baixo ela segura, de baixo para cima ela segura. E ela fica no meio. Então é a mais resistente. E é a que mais segura o processo de transformação da sociedade. Por meio de elementos da mídia, por meio de elementos do processo de controle, pela própria violência simbólica, pelos mecanismos de controle sociais, políticos, culturais e muito em cima também do aspecto da religião, porque não entende religião como religar ao sagrado, entende religião como seita, como grupo, como controle. E esses discursos nunca funcionam da forma que querem de esclarecimento, eles são simplesmente discurso de alienação. Hoje, por exemplo, todo mundo fala em Deus, né? Mas não dá conta do aspecto teológico, da dimensão do significado de Deus, né? Não dá conta da compreensão. Aí eu sempre falo, eu gosto muito, né, do Jesus enquanto filósofo, mas eu não gosto do Jesus das religiões, do Jesus das igrejas. Por quê? Porque ele é contraditório. A igreja cria uma contradição para isso, como cria com o corpo, como cria com a mercadoria, cria com o fetiche, e aliena o nosso pensamento, que isso é o canto da sereia, né? O canto é tão bonito, mas você abraçar ele é cair para a morte, que muita gente prefere morrer. Qual morte? Não é a morte física, é a morte da consciência. Porque o outro pensar para mim me tira da angústia do conflito. E o conflito é que me faz alcançar algo diferente. E o que a escola não está dando conta de fazer, não que ela não está dando conta, porque tem um desejo muito grande de que isso não seja feito. E hoje, por exemplo, o que tem gente achando a BNCC linda e maravilhosa, está posto. Né? Acho que eu exagerei na fala, ficou um pouco grande, mas é só para a gente pensar qual o papel que eu me insiro enquanto sujeito, e esse sujeito enquanto professor. E esse professor, antes de ser professor, ele é pessoa. Que pessoa eu estou num sujeito de transformação para criar aquela mudança, né? Se a minha consciência, muitas vezes, ela não é clara, né? Por isso que pensar teoria crítica cria conflitos e outros pensamentos, porque despertar a consciência, uma vez alargada, ela não retorna. Então as pessoas preferem o quê? Aquele instrumento que o cavalo usa, né? Para não se ver para os lados, porque ver para os lados é tomar posição. Então essa fala hoje, ela traz muitas essas questões a partir de uma mercadoria. Qual é a mercadoria que está posta em cada situação, né? O nosso trabalho virou mercadoria. Ele não era mercadoria, ele era produto de reflexão. E reflexão é reflectério. Reflectério é voltar ao que foi pensado, pensar novamente para criar uma nova possibilidade. Mas se eu não penso novamente, o dado está pronto. Se o dado está pronto, vira dogma. E se eu dogmatizo, vira essa religião, vira essa loucura que nós estamos tendo aí, né, desse império da ignorância e as pessoas achando que está tudo resolvido. Né? É isso. Obrigada, professor Carlos, por atualizar essa discussão de uma forma a trazer a filosofia, né, para pensar e refletir sobre todas essas questões que estão postas hoje, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, pessoal, então a gente já encerra, né, para não ultrapassar o nosso horário, e gostaria, em nome do Nevida, de agradecer a presença de todos vocês, tá? Em especial, né, no feriado, no recesso de feriado, em que puderem estar presentes, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Uma boa tarde, todo mundo. Boa tarde.